Oh, paz do Senhor, muita paz, Radical TV. Deus abençoe abundantemente o seu trabalho que você tem feito. Tenho visto o seu trabalho todos os dias, em direto, assim como gravações que você tem colocado no seu YouTube. Nota mil, Deus abençoe você e grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito do seu trabalho. Continua assim, porque se houvesse no mundo duas pessoas com esse tipo de trabalho que você faz, o mundo dos falsos profetas iriam diminuir. Nota mil, muita força, meu irmão. Vamos fazer a vontade de Deus. Graças a Deus. Eu estou aqui não para grande coisa. Aqui sou o pastor Ezequiel Machinga, da cidade da Beira, província de Sofala, em Moçambique. Cá em Moçambique, na cidade da Beira. Eu quero dizer acerca do profeta, esse tal profeta dito Cacau Filipe, que está causando problemas, que ela está causando tantas polêmicas nas redes sociais, assim como na vida de muitas pessoas. Para mim, eu posso chamar isso de engano, que ele está enganando muitas pessoas. É necessário que isso aconteça porque a própria Bíblia já nos fala, não é? São coisas que a Bíblia escreveu, são coisas que foram escritas na Bíblia e estão a acontecer atualmente. Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero, não é? Fazer entender às pessoas que o Cacau Filipe, ele é um falso profeta. Eu digo isso, que ele é um falso profeta. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus fala que Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Significa todo aquele que quer conhecer a Deus, essa pessoa tem que conhecer primeiro a Jesus. Nesse caso, nós podemos contemplar Jesus como se fosse uma escada, em que Ele nos leva para Deus. Ninguém pode dizer assim que eu conheço a Deus sem conhecer a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então, todo homem na face da terra, não tem poder de salvar o outro homem, segundo a Bíblia. O homem simplesmente leva uma pessoa e mostra o caminho. Qual é o caminho? Que é Jesus. A nossa missão, nós como pastores, apóstolos e profetas, a nossa missão, nós somos dados, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Porque o Cacau Filipe, ele diz que não existe profetas. Todos os apóstolos são falsos e todos os apóstolos devem ser consagrados por ele. E uma coisa que eu vou perguntar: a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo de número 16, 15, a Bíblia foi bem clara para conosco. A Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós podemos perceber que as pessoas, elas foram dadas poder. No livro de Lucas também, a Bíblia também nos fala uma coisa muito bonita, em que nós fomos dados poder, não é? O poder de pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Significa que nós temos que pregar o evangelho para levar as pessoas a serem salvos, mostrar às pessoas o caminho da verdade. Então, o Cacau Filipe, ele é falso profeta, porque todo homem que fazer a sua própria Bíblia, esse homem é falso. Ninguém pode fazer uma Bíblia, dizer que, por exemplo, meu nome é só Ezequiel, dizer eu sou Ezequiel Machinga, então Machinga capítulo X, versículo X. Ninguém pode tirar algo da palavra de Deus e escrever coisa dele. O Cacau Filipe está a contrariar a palavra. O Cacau Filipe está a invalidar a morte de Jesus. Porque Jesus, ele morreu para nos dar a vida. Não existe nenhum homem na face da terra, nessa geração, que terá mais o poder de morrer para resgatar as pessoas. As pessoas foram libertas. O Cacau Filipe, ele tem que entender que as pessoas, elas foram libertas.
Deus libertou todas as pessoas. E todos que estão na face da terra foram comprados e foram lavados pelo sangue de Jesus. Não pelo sangue do homem, não pelo sangue de nenhum animal, mas estamos a falar do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que nos deu, que perdoa os nossos pecados. Significa toda pessoa que crê que Jesus Ele é libertador, que crer que Jesus é o Filho de Deus e a pessoa se arrepender dos seus pecados, seguir o caminho de Deus, essa pessoa terá acesso da salvação. Agora, o Cacau Felipe, ele diz, não existe a salvação sem ele. Quem é Cacau Felipe? Porque o próprio Cacau Felipe, ele precisa de Jesus para ser liberto, para ser salvo. Não seguimos aos homens. Os homens simplesmente nos mostram. Nós, por exemplo, vamos dizer assim, a Bíblia. Quem libertou o povo no Egito não foi Moisés. Moisés simplesmente foi usado como libertador. Moisés foi usado como libertador. Deus usou Moisés para indicar o povo a terra prometida. Significa que todo povo precisa ser mostrado o caminho que é Jesus. Quando a pessoa ver o caminho, a mesma pessoa vai conseguir encontrar onde está a verdade. E se a pessoa encontrar a verdade, a mesma pessoa vai encontrar a vida, que é a vida eterna. O Cacau Felipe, ele é o falso profeta. Porque a Bíblia fala que haverá os falsos profetas. Os falsos profetas dito, muitas pessoas elas pensam o contrário. O Cacau Felipe está a levar as pessoas para o inferno. As pessoas estão a acreditar no Cacau Felipe, dizendo que o Cacau Felipe é o próprio Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer que o Cacau Felipe está se colocando no lugar de Jesus. Dizer que eu morri por você, ou eu vou morrer por ti. As pessoas devem entender que as pessoas já estão libertas, simplesmente as pessoas precisam crer. Porque se a pessoa crer em Jesus Cristo, a pessoa terá o poder de receber, de ser salvo. Porque a Bíblia fala no livro de João, nós vamos entender em que Jesus ele fala o seguinte, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus foi bem clara, aonde? Que vos dará um poder de serem chamados filhos de Deus. O quanto de todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. A estes foram dado o poder de serem chamados filhos. Todo aquele que acredita em filho que acredita em Jesus, esse é o Filho de Deus. Não existe ninguém na face da terra que tem poder de salvar o homem. Porque a morte de Jesus na cruz é suficiente de libertar as pessoas. As pessoas foram libertas. A Bíblia fala que a cédula foi cravada sobre a cruz. Quem cravou a cédula não foi o Cacau Felipe. Quem cravou a cédula foi Jesus sobre a cruz. Então, toda a geração, essa geração que nascer até lá, as nossas gerações, essas gerações precisam acreditar em Jesus. Porque a Bíblia no livro de João capítulo 1, a Bíblia foi bem clara, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E se nós lermos mais em diante, vamos entender que Deus ele fala ali na Bíblia, dizendo que o verbo se fez carne. Esse carne que é dito não é o Cacau Felipe. O Cacau Felipe ele é um falso, está a desviar as pessoas para o inferno. Existem muitos homens de Deus bons para servir a Deus. Claro que nós podemos acreditar que existem outros que abrem ou têm ministérios, que são pastores, mas são lobos. Nós acreditamos nisto, claro. Mas dizer que o Cacau Felipe ele é o caminho, a verdade e a vida, sinceramente,
que dizer que a Bíblia Sagrada, por mais que o homem escreva a Bíblia, o homem pode usar o que é da terra, mas a palavra não é da terra. A capa pode ser da terra, a caneta pode ser da terra, mas a palavra não é da terra. A palavra é do céu. A palavra vem de Deus. Deus, ele é que decreta. Moisés, quando ele desceu no monte, desceu com 10 mandamentos. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele quebra os mandamentos, quebrou a tábua dos mandamentos, por causa do pecado do povo. A Bíblia diz que Deus manda Moisés de novo para subir no monte. Moisés, quando ele sobe no monte, desceu com a tábua, desceu com uma outra tábua, não desceu com outro mandamento, desceu com a outra tábua. Significa a palavra que Deus escreveu sempre vai permanecer. A minha palavra é eterna. Deus, ele disse, Jesus, ele fala, a palavra de Deus é eterna. Ninguém. E ai daquele que tirar algo ou acrescentar. É bíblico. Agora, esse Cacau Felipe tem que ter muito cuidado. E os seus agentes, os seus apóstolos estão a levar as pessoas para o inferno, levar as pessoas a acreditar, dizer que ele é o único. E eu não acredito. Eu sou pastor. Não sou apóstolo, mas sou pastor. Existem vários pastores que são homens de Deus. Existem vários apóstolos que são homens de Deus. Até existem também vários profetas que são homens de Deus. Existem também outros pastores, outros apóstolos, outros profetas também que não são de Deus. Por exemplo, o Cacau Felipe não é o homem de Deus. Eu não acredito ele ser o homem de Deus, porque ele não tem discernimento espiritual. Cacau Felipe é falso profeta. Essa é a palavra que eu tinha para dar, e ainda ele dar ainda mais outras palavras. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.